O episódio 6 de Bleach, A Guerra dos Mil Anos, foi simplesmente sensacional e de fato o melhor episódio até agora. O velho Yamamoto liberou a sua humilde Bankai, mas no final do episódio, o verdadeiro Rei Quincy aparece e o momento mais pesado do episódio acontece, a morte do velho Yama. Mas você sabe o que vem daí em diante? O que veremos no episódio 7? Será que após a morte do Yamamoto, o Ichigo vai chegar com sua entrada triunfal? O Aizen vai se libertar e entrar na briga? Salve, salve meus queridos! Nesse vídeo eu trago pra vocês os próximos acontecimentos de Bleach direto do mangá. Pra você que não gosta de ler o mangá, mas tá ansioso pelos próximos acontecimentos, principalmente do episódio 7, que até esse momento ainda não saiu, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer aqui e mostrar pra vocês o desenrolar dessa história. Só uma observação, como eu não sei quantos capítulos do mangá são adaptados em cada episódio, eu acredito que varia bastante, eu vou trazer aqui alguns capítulos, tá? E eu acredito que até vai passar um pouquinho ali do que vai ser mostrado no episódio 7 e vai provavelmente começar parte do episódio 8 ali. Pessoal, eu vou começar pelo capítulo 510 do mangá, que já foi mostrado nos episódios anteriores. Porém, tem algumas coisas que não foram mostradas no anime, então eu achei interessante começar por esse capítulo, beleza? Porque mostra a história dos irmãos Lloyd e Royd, que pra quem não sabe, um deles foi o responsável por se passar pelo falso Rei Quincy e enfrentar ali o Yamamoto antes da chegada do verdadeiro Rei Quincy. A história do capítulo 510 começa mostrando o dia em que os irmãos Lloyd e Royd nasceram. Eles eram tão idênticos que nem os médicos souberam dizer quem era o irmão mais velho e quem era o irmão mais novo. Isso fez com que os médicos acabassem passando as informações erradas para os pais. Mas na verdade, nem os próprios pais sabiam distinguir a diferença entre os irmãos. Isso fez com que Lloyd e Royd crescessem sem se importar com quem era quem. Os motivos de serem tão idênticos é que mesmo antes de nascerem, eles começaram a se copiar e só foram descobrir isso aos 5 anos de idade. Aos 12 anos, eles também descobriram que podiam imitar outras pessoas. O irmão mais velho, Lloyd, podia copiar a aparência e os poderes e as técnicas das pessoas. O mais novo, Royd, podia copiar a aparência e as memórias e a mente das pessoas. Pra quem ficou confuso, pelo que eu entendi, no anime o Zaraki matou o Royd, e quem se disfarçou de Rei Quincy para enfrentar o velho Yama foi o Lloyd, pelo menos isso foi o que eu entendi. Depois desse breve retorno ao passado dos irmãos Lloyd e Royd, nós retornamos ao local onde o Yamamoto havia acabado de derrotar o falso Rei Quincy. Lloyd se desculpa para alguém por ter perdido a batalha. E nesse momento, o velho Yama percebe que havia outra presença ali. Se tratava do verdadeiro Rei Quincy. Em seguida, o alojamento da Divisão 1 é destruído, e o velho Yama grita por Ikikiba, que estava fazendo a guarda da divisão. É provável que ele tenha morrido no ataque. O Rei Quincy aparece diante do seu subordinado, o elogiando pelo seu serviço. Lloyd se emociona por ter agradado o seu mestre. E então, os seus últimos momentos de vida terminam pelas mãos do rei. Apenas com um dedo, o Rei Quincy deixa uma grande cratera no solo. O Yamamoto se dirige ao Rei Quincy, perguntando o que ele esteve fazendo até aquele momento. O Rei Quincy entrega o jogo perguntando o que tem debaixo do alojamento da primeira divisão. A prisão subterrânea central, onde está Aizen Souski. O Rei Quincy foi até lá para tentar convencer e recrutar o Aizen para o seu exército, mas ele diz que o Aizen recusou seu convite. Mas isso não fez a diferença para o Rei Quincy, pois ele diz que tem a eternidade para cumprir o seu objetivo. O velho Yamamoto acaba caindo em uma provocação do Rei Quincy e libera a sua Bankai, o que foi um grande erro. O Rei Quincy rouba a Bankai do velho Yama e explica que não é que a Bankai dele não poderia ser roubada, e sim que ele é o único que consegue controlar o poder monstruoso do Yamamoto. Isso explica porque o seu subordinado não tentou roubá-la anteriormente. O Rei Quincy continua provocando o Yamamoto, dizendo que vai utilizar o poder da Bankai para reanimar os corpos dos homens do Yama. Furioso, o Yamamoto ataca, mas antes que ele consiga fazer algo, o Rei Quincy usa o seu poder invocando uma espada de Heishi. Depois que o Rei Quincy pega sua espada, o velho Yamamoto apenas observa.
Ele sabe que nesse momento, sem sua Bankai, ele não tem a menor chance de deter e derrotar o Rei Quincy. O grande rival do poderoso e velho Genryusei Shigekuni Yamamoto diz as suas últimas palavras antes de desferir um golpe mortal. Adeus, Yamamoto Shigekuni. E então o Rei Quincy desfere um grande golpe em direção ao velho Yama, o partindo ao meio. No início do capítulo 511, a história se inicia contando o passado do velho Yama. Irritado, ele pega Shunsui em seu quarto olhando uma foto de um homem com uma Zanpakutou na mão e ele está coberto por chamas. Na verdade, essa foto se trata do velho Yamamoto, na época em que ele enfrentou o Rei Quincy pela primeira vez. O Shunsui ficou curioso sobre quem era aquele homem misterioso. O velho Yama responde que um monstro havia aparecido na Sociedade das Almas há muito tempo atrás, quando enfrentavam uma situação difícil no momento, mas que esse homem que causou problemas nunca mais iria retornar. Shunsui pergunta o que aconteceria se o homem que causou tantos problemas retornasse para a Sociedade das Almas. E então tudo volta ao tempo atual, e vimos que eram apenas lembranças que o velho Yamamoto estava tendo em seus últimos suspiros de vida, até que parte do seu tronco cai sobre o chão. E uma última frase de suas lembranças ecoa, como resposta para a pergunta feita pelo Shunsui, e então eu não devo retornar mais. Todos que ainda estavam de pé lutando contra os Quincy's, incluindo Shunsui, perceberam a morte do velho Yamamoto. Na frente do corpo do agora morto Yamamoto, o Rei Quincy diz que ele pode até ser líder dos Shinigamis, mas que a partir desse momento ele não passava de um ser digno de pena. Quando o Rei Quincy se dirige ao seu subordinado para partirem, ele percebe que é tocado pelo Yamamoto, que ainda estava vivo, tentando impedi-lo. E então ele corta o braço do Yama, que ainda segurava a sua espada. Não satisfeito, o Rei Quincy ainda pisa na cabeça do Yamamoto e diz o porquê ele não o incluiu na lista dos 5 potenciais para formar o seu exército para a guerra. Ele deixa claro o motivo. É porque o Yama não tem um dos braços, que perdeu na luta contra o Aizen, e diz que se ele tivesse pedido para Orihime, ela o teria curado, mas o Rei Quincy deixa claro que o Yamamoto não fez isso porque ele não gostava e nunca queria depender da ajuda dos humanos. Mesmo na guerra contra o Aizen, o Yama nunca aceitou muito a ideia de depender do Kurosaki Ichigo para ajudá-lo na batalha. Mesmo agora, na nova guerra contra os Quincy's, o velho e orgulhoso Yamamoto novamente queria levar tudo nas costas, mesmo com uma situação ao extremo. E com isso, ele colocou até o mundo dos humanos em risco, e acabou sendo derrotado pelo seu velho rival, o Rei Quincy. Continuando suas palavras, o Rei Quincy diz que o Yamamoto se tornou fraco, pois quando ele havia criado as 13 divisões no início, que eram apenas chamadas de divisão, eles eram conhecidos como assassinos sanguinários e muito temidos. Mas o Rei Quincy diz que após a derrota dos Quincy na Primeira Guerra, tudo mudou. E com tudo o que veio a seguir, incluindo tempos de paz, acabou tornando o temido Yamamoto e suas divisões fracos. E antes de pulverizar o corpo do Yama, o Rei Quincy diz que a Sociedade das Almas morrerá em breve, mas que as 13 divisões morreram há 1000 anos atrás, na Primeira Guerra contra os Quincy's. E então o Rei Quincy acaba de vez com a existência do Yamamoto, e alguns capitães também percebem isso. Em seguida, ele diz para o seu subordinado mandar uma mensagem para todos os Stern Hitters, para que eles destruam a Sociedade das Almas por completo. Utilizando uma técnica, todos os Stern Hitters convocam mais soldados que caem do céu através de uma fenda. Eles aparecem em maior número, são muitos para os Shinigamis que estão na maior parte feridos das batalhas anteriores, e todos acabam sendo massacrados pelo poderoso exército Quincy. Após a aniquilação das 13 divisões, o Rei Quincy teme que a Divisão Zero possa chegar a qualquer momento, e então ele ordena que eles batam em retirada até que a Divisão Zero se reúna. Mas antes de partir, algo acontece no céu deixando o Rei Quincy surpreso. No capítulo 512, a história continua com uma voz torcendo para que algo não desapareça. Depois temos outro homem que de início parece ser um dos capitães das 13 divisões.
Depois, em um campo de batalha em um local que parece um cubo, temos outro Sternhitter. Ele se chama Chas Dominó. E novamente retornamos para o Rei Quincy, que está curioso com algo que vem do céu. Algo que chamou até a atenção dos capitões e tenentes que ainda o estavam de pé na luta. Quando uma fenda se abre no céu, vemos uma sombra familiar saindo de dentro dela. É Kurosaki Ichigo, que finalmente conseguiu escapar do local em que ele acabou ficando preso em uma jaula, feita pelo Sternhitter Kinger Up. Os Sternhitters que ainda restam ficam impressionados com a Heiatsu que sentem, e a primeira coisa que o Ichigo faz é ajudar os seus amigos feridos à beira da morte. O Byakuya ainda está vivo, mesmo depois de ter recebido o poder da sua própria Bankai. Em uma breve conversa, o Byakuya diz que se sente muito envergonhado por não poder proteger os outros ao redor, mesmo sendo um dos capitães das 13 divisões. Ele diz também que por ser um humano, o Ichigo nem deveria estar ali, e então ele pede um único e grande favor, para que o Ichigo proteja a Sociedade das Almas. O Rei Quincy e o seu subordinado percebem que quem havia acabado de chegar era o Ichigo, mas mesmo assim o Rei Quincy pretende bater em retirada. Mas ele é impedido e surpreendido pela katana Densa Zangetsu do Kurosaki, não tendo nem chance de fugir. E finalmente, Kurosaki Ichigo fica cara a cara com o Rei Quincy. O capítulo 513 se inicia com o retorno à conversa que o Byakuya estava tendo com o Ichigo, antes dele partir para o local onde estava o Rei Quincy. Após o Byakuya pedir para o Kurosaki salvar a Society, o Ichigo simplesmente vira as costas sem nem dar uma resposta. Mesmo assim, o Byakuya conta com ele e sabe que o Ichigo fará de tudo para proteger a Sociedade das Almas. Depois de dar alguns passos, o Byakuya larga o que sobrou da sua espada, mas não sabemos se ele morreu. Depois da tentativa frustrada de tentar prender o Ichigo e bater em retirada antes que a Divisão Zero chegasse, o Rei Quincy não vê outra opção senão intimidar o Ichigo, dizendo que ele não ousaria enfrentá-lo estando com o seu corpo em trapos. Mas o Ichigo está para pouca conversa, ele apenas quer saber se aquele homem diante dele é o líder do exército invasor inimigo. O Kurosaki pergunta novamente, dessa vez explodindo em fúria. Após uma curta resposta do Rei Quincy, o Ichigo começa a liberar toda a sua Heiatsu para atacar, e diante desse imprevisto, o Rei Quincy não vê outra alternativa a não ser destruí-lo. Já na sua forma Bankai, o Ichigo lança o seu primeiro ataque, mas não é o suficiente, pois o Rei Quincy para o ataque apenas com uma única mão. Impressionado, o Ichigo ficou em choque e foi o tempo suficiente para o Rei Quincy agarrar a sua katana e lançá-lo contra o chão. O Ichigo revida tentando desferir um golpe contra o rosto do Quincy, mas é impedido. E o Rei Quincy desfere um golpe de espada que fica cravado no pescoço do Ichigo. O Rei Quincy diz para o seu subordinado que o Ichigo ainda respira e pede para levá-lo até o castelo dos Quincy's, para ressuscitá-lo e torná-lo parte de suas tropas. Mas o inesperado acontece, o Ichigo acorda e na região onde a espada o atingiu, aparecem marcas de cor azul, e o Rei Quincy reconhece aquelas marcas, o que o deixa impressionado. Ele diz que é o Blood Vein, e então novamente o Ichigo explode todo o poder da sua Heiatsu. O capítulo 514 se inicia com uma grande explosão causada pelo Ichigo. O Rei Quincy consegue dispersar a explosão com um braço, e ele se dá conta de que algo que ele provavelmente fez no passado foi um grande erro, algo que indica estar relacionado com as marcações que ele viu no Ichigo. Para descobrir mais, o Rei Quincy parte para o ataque e aproveita a situação para rasgar a manga do traje do Ichigo. E então a sua dúvida é esclarecida. As marcas em seu braço mostram que o Ichigo tem mesmo o Blood Vein. Depois de esclarecer a sua dúvida, o Rei Quincy para seus ataques e começa a explicar a situação. Diz que foi um erro ter enviado um Quincy puro para deter o Ichigo no Eco Mundo. Ele acha que seria melhor ter enviado um Arrancar, pois depois que o Ichigo foi preso na jaula do Kirg, ele liberou toda a sua Heiatsu para tentar quebrar a jaula. E com isso, a Heiatsu do Ichigo acabou incorporando parte da Heiatsu do Kirg. E quando a Heiatsu do Ichigo retornou para o seu corpo, ele acabou levando junto parte da Heiatsu do Kirg.
Dentro do Ichigo, a Heihachi do Kirk acabou despertando as memórias que estavam na parte mais profunda da sua pressão espiritual. E então o Rei Quincy solta uma bomba. Ele diz que a jaula do Kirk onde o Ichigo estava foi feita para conter os inimigos, mas ela não consegue aprisionar um Quincy. O Ichigo praticamente não entende nada e ele questiona o Rei Quincy sobre todo aquele papo de Heihachi. O Rei Quincy responde que o Ichigo não sabe de nada sobre si mesmo e nem sobre a sua própria mãe. Ele continua dizendo que a sua intenção era levar o Ichigo com ele para Vandenreach para reeducá-lo, mas agora ele vê que não vai ser tão fácil assim. Então ele terá que fazer o Ichigo a se render para que isso aconteça. Eles trocam breves palavras sobre o mesmo assunto e a batalha retorna. Desta vez, o Rei Quincy está convencido de derrotar o Ichigo para levá-lo de volta, e ele diz que desta vez o Bleach Venom não irá protegê-lo. Quando o Rei Quincy se prepara para dar um golpe mortal, algo segura a sua mão e parece ser familiar, e o Rei Quincy logo percebe de quem se trata. O Stern Hitter Jugran diz para o Rei Quincy que seu tempo ali acabou e que ele deve retornar para o domínio das sombras. Possivelmente, o Rei Quincy não pode ficar fora de lá por muito tempo. Ele acha que deveria ter mais tempo, mas logo percebe que durante a sua visita na prisão, o Aizen utilizou algum truque para matar parte do tempo que o Rei Quincy tinha para ficar fora do domínio das sombras. Jugran havia percebido isso há muito tempo, mas ele sabia que tentar impedir o Rei Quincy de ficar ali não iria adiantar. Quando eles estavam prestes a partir, Kurosaki Ichigo tenta impedi-los, dizendo que não vai deixá-los escapar depois do que fizeram com a Sociedade das Almas. E então, mesmo fraco, ele investe em outro ataque, mas é surpreendido desta vez pelo subordinado do Rei Quincy, Jugran, que com apenas um golpe quebra a tensa Zangetsu, deixando o Ichigo completamente em choque. Mas não termina por aí. Antes de partir, o Rei Quincy se despede do Ichigo e diz que um dia irá retornar para buscá-lo e que ele deve se recuperar e se preparar. E por último, o Rei Quincy diz: "Meu filho nascido das trevas." Se você gostou e quer mais vídeos como esse, comenta aí pra eu saber, pois assim eu posso trazer o restante das histórias antes do lançamento dos próximos episódios. Dessa forma, quem não gosta de ler o mangá, assim você pode se preparar antes do lançamento dos episódios, porque sempre tem uma coisinha ou outra que eles não colocam no anime. Na hora de assistir um anime que você vai ficar com a mente mais clara. É nóis, tamo junto, muito obrigado pelo like e pela inscrição. Até a próxima, fui!